Bom, hoje nós temos uma mensagem fora de série, mas no sentido que ela não faz parte de uma série, tá? E é uma mensagem avulso, e eu dei o nome de Todos Precisam de um Salvador. E é muito simples o que eu vou apresentar para vocês hoje, dependendo da forma que você vai encarar o que nós vamos conversar. Mas eu quero começar contando um pouquinho, bem rapidamente, um pouco da minha história. Em 1997, quando vocês ainda eram todos crianças, eu mudei o rumo da minha vida. Muitos de vocês sabem, eu sou filho de pastor, nasci num lar cristão, etc. Depois saí da igreja, fiquei anos fora da igreja. E no ano de 97 foi um ano marcante. Eu estava doente, com depressão, sofrendo uma série de coisas. Foi a forma que Deus usou para me salvar. Foi o jeito, o truque de Deus para me pegar foi esse. Assim, eu estava muito destruído mesmo, sem esperança de viver. Quem já passou por uma depressão ou conhece alguém que já passou por uma depressão sabe como é difícil. É uma coisa que parece que acontece só dentro da cabeça da gente, mas que afeta o corpo todo. Eu tinha taquicardia, fui internado para ver se eu tinha problema no coração, e era tudo da minha mente fazendo meu corpo agir daquela forma, né? E aí, então, em 97, aconteceu essa mudança de rumo, que às vezes em igreja você ouve a palavra conversão. É a mesma coisa. Conversão é um termo usado no trânsito, né? Você faz uma conversão à direita, uma conversão à esquerda. É quando a vida da gente converte para um outro lado. Você está indo numa direção, você converte para um outro rumo. E eu senti claramente que a minha vida havia sido salva, a minha alma havia sido salva, e principalmente, num primeiro momento, salva do inferno, da eternidade no sofrimento, e eu senti isso, recebi isso, assim que eu mudei a minha vida e aceitei Jesus como meu Salvador. Acontece que nem tudo se resolveu imediatamente. Ainda tinha muita coisa que eu precisava de salvação. Não era só a minha alma que precisava de salvação para a eternidade, para o futuro, mas naquele momento da minha vida, eu precisava de um monte de salvação, eu precisava ser salvo daquela doença, precisava ser salvo de uma série de outras coisas. Eu tinha muito medo da morte quando eu era, desde adolescente. Eu tinha altos momentos assim, de acordar, às vezes no meio da noite, gritando mesmo, de pavor do futuro, da morte, céu, inferno. Isso, acho que as primeiras lembranças que eu tenho disso, acho que é com 16, 17 anos, e isso me acompanhou por muitos anos. E aí o medo do futuro, o medo de morrer e tudo. Então eu precisava ser salvo disso também. Então não era só o futuro, era aquele momento, eu precisava ser salvo disso, de doenças. E eu sei que cada um de vocês também precisa de um Salvador, não só para o futuro, mas para hoje. Porque muita gente hoje está passando dificuldades no relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldades espirituais. Quem sabe alguns de vocês, como eu vivi anos, têm medo da morte, têm pavor. Acordam às vezes na noite ou não conseguem dormir, como eu também vivenciei isso muitos anos na minha vida. Então nós precisamos de um Salvador, sim, não só para a nossa alma, mas para todos os dias, das doenças, das nossas lutas, nós precisamos de um Salvador. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Na história da humanidade, isso sempre foi assim. E às vezes você pega a sua Bíblia, você vai ler o Velho Testamento, e muita coisa você não entende, mas naquele momento, muito diferente do nosso hoje em dia, as pessoas, como nós, precisavam de um Salvador. Precisavam de um Salvador. E a história que mais nós conhecemos, talvez, do Velho Testamento, é a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. O povo ficou 400 anos como escravos no Egito. E Deus olhou para aquelas pessoas e falou assim: eu preciso salvá-las dessa escravidão, desse sofrimento. A vida delas era só trabalho, não tinha folga, era 7 dias por semana. A principal atividade deles era fazer tijolo. Então,
Então, era o dia todo trabalhando e sendo açoitado, chicoteado, e aí 12 horas, 14 horas de trabalho por dia. Deus olhou para aquilo e se compadeceu. E mais ou menos como Deus talvez tenha pensado assim, ou se algum escritor do Novo Testamento descrevesse essa cena, talvez dissesse o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Moisés naquele momento, para libertar aquele povo, para dar vida, para os que crescem na palavra de Deus através da vida de Moisés, tivessem vida, porque aquele povo não estava tendo vida. E foi assim, Deus inspirou Moisés, capacitou Moisés, e Moisés tirou aquele povo daquele sofrimento. E quando você lê, às vezes, o Velho Testamento, às vezes você se depara com a questão das leis, né? Você fala assim, mas aquele monte de lei, poxa, que Deus é esse, né? Eu já vi essa pergunta muitas vezes. Aquele Deus do Velho Testamento era um Deus assim, assado e tal, olha aquela lei, olha aquela outra. Você sabia de uma coisa? Você sabe que quando Deus olhou e amou aquele povo e libertou aquele povo, não tinha lei nenhuma, Ele não falou nada de lei, desde o começo. Deus primeiro libertou o povo, tirou eles da escravidão, alimentou, levou para um outro lugar, longe daquele sofrimento, e aí as leis foram necessárias, porque aquele era um povo embrutecido, era um povo que era só escravo, só sabia apanhar e fazer tijolo, quando não estava fazendo tijolo, estava apanhando, só sabia isso. Chegava tarde da noite em casa, já mal-humorado, talvez com as costas ardendo, era isso que eles conheciam. Eles precisavam ser livres, então Deus cuidou deles primeiro. E depois, talvez quase 2 milhões de pessoas, que é mais ou menos a estimativa do povo que saiu do Egito, era uma nação, no meio do deserto. E aí eles não tinham lei, as leis que eles conheciam eram as leis que eles viveram no Egito. E aí Deus falou assim, espera aí, não é legal vocês ficarem se matando por qualquer coisa. Não matarás. Não é legal vocês ficarem se matando. Não é legal você cobiçar a mulher do seu vizinho. E Deus foi dando as leis para o próprio benefício daquele povo. E tem leis surpreendentes sobre agricultura, como plantar. Por isso que tem 613 leis naquela época. Tinha 613 leis. Porque era sobre tudo, sobre todas as coisas. Agricultura, sobre higiene pessoal. O povo não tinha higiene. Então Deus precisava fazer leis para aquelas pessoas. E algumas leis, para nós, são esquisitíssimas, mas a gente não consegue imaginar como que seria nos transportarmos para aquele momento histórico, para aquele momento daquele povo, para poder entender. Então eram leis que ajudavam o povo, ajudavam eles poderem sobreviver como nação. Então Deus amou aquele povo, até mesmo através das leis. Foi uma atitude de amor, foi uma atitude de salvação para aquele povo. Uma das leis que a gente adora, né, talvez uma das melhores, né, que a gente acha olhando para as leis, é o final de semana, né? Você fala assim, que bom que é sexta-feira, né? Foi Deus que criou o dia de descanso. Não sei se vocês sabiam disso, está lá na sua Bíblia. Foi Deus que criou ele. O povo não tinha dia de descanso. Não é um Deus muito generoso? Ele falou, gente, vocês não podem. A vida não é só trabalho. A vida também. Você precisa do seu tempo de descanso com a sua família, em casa, sossegado. Foi Deus que criou essa lei também para o povo. Então, esse Deus generoso que amou, Ele deu vida a essas pessoas, trouxe a paz no coração dessas pessoas, e ofereceu aí ainda um lugar maravilhoso, para muito mais tarde, depois da jornada deles, que eles vivessem. Então Deus, há 5.000 anos, se preocupava em enviar um Salvador, ou a salvação para o povo. Assim como, há 3.000 anos, na época de Davi, Deus também se preocupava com as pessoas, e também queria salvar as pessoas, assim como há 2.000 anos atrás. Deus olhou para aquele povo, aquela podridão que acontecia, aqueles religiosos desviando completamente a palavra de Deus. Deus olhou para aquele povo e amou.
E mais uma vez os amou. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único filho naquele momento, Jesus, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida. E em outra passagem diz vida em abundância. Essa é a proposta de Deus, é assim que Deus nos amou. Então, naquele momento, esse Deus que amava tanto a mim e a você, que amava tanto a humanidade, Ele se encarnou. E aí entra umas questões metafísicas que a gente não consegue discutir em 30 minutos aqui. Talvez a gente precisasse de uma série de 1 ano e meio para falar sobre esses assuntos, mas de uma forma metafísica que a gente não consegue explicar fisicamente, esse Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E o próprio discípulo João, ele abre o livro dele falando isso, ele fala assim, no princípio, ele fala, no princípio era o verbo, em algumas versões, em outras versões fala, no princípio era a palavra, só existia Deus. Lá, na eternidade passada, antes de Big Bang e qualquer outra coisa, só existia a palavra, Deus. Só existia o ser Deus. Mas naquele momento, na história da Terra, desse planetinha pequenininho no universo, aconteceu um milagre. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Em algumas versões dizem encarnou, é tornar-se carne. Se tornou um ser humano e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, glória do Filho único de Deus, que veio cheio de graça e de verdade. Quando Deus encarnou nessa terra, quando Deus viveu entre nós, em Jesus Cristo, Ele era um Deus cheio de graça e de verdade. Jesus nunca avalizou uma mentira. Jesus falava a verdade, e falava diretamente a verdade, mas sempre, sempre com graça. Jesus sempre amou, Ele não condenou ninguém, mesmo tendo essa possibilidade. Mesmo sendo Ele o autor da verdade, Ele era a própria verdade, Ele não condenava as pessoas, Ele agia com graça, Ele estendia a mão. Ele falava a verdade, como falamos esses dias, daquela mulher adúltera, que ninguém condenou, Ele falou assim, olha, eu também não te condeno. Vai e não faz mais isso, a verdade é essa, você não devia estar fazendo isso, isso não é bom, isso te prejudica. Mas eu não vou te condenar, meu conselho é, vai e não faz mais isso. Assim era esse Jesus. Mas não foi fácil conseguirmos todos a salvação através de Jesus Cristo. Não foi fácil para Jesus. Para Jesus foi difícil, porque Ele carregou em si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados Ele levou consigo. E eu quero contar essa história de uma forma completamente diferente hoje, através de um vídeo que eu vou passar para vocês. É um símbolo, é uma analogia sobre essa história de Jesus. Talvez alguns de vocês até já tenham visto esse vídeo. Eu já vi algumas vezes e toda vez que eu vejo, ele me toca. Então, eu quero contar essa história para vocês através de um vídeo. Queria pedir para o Carlos colocar ali no nosso telão, por favor.
E foi assim. Foi assim que Deus nos amou, dando seu próprio Filho para que a gente tivesse vida, e para que eu tivesse vida, para que eu pudesse voltar a ter esperança, para que você pudesse voltar a ter esperança, para que eu fosse curado das minhas dores, para que todos nós pudéssemos ser curados das nossas dores. Esse foi o propósito de Deus quando enviou Jesus. E nada foi mal calculado, ou foi surpresa, ou foi improvisado. Deus tinha tudo planejado, e muito bem planejado. Uma vez, Jesus ele foi visitar a casa de Pedro, e chegando lá, a sogra de Pedro estava enferma, de cama, e Jesus foi até ela, pegou ela pelas mãos, e ela foi imediatamente curada. E o versículo 17 de Mateus 8, que é a sequência disso, diz o seguinte: ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E em seguida, Mateus reforça isso que eu falei há pouco, que Deus não estava improvisando quando Ele fez isso. Ele enviou Jesus para curar as nossas dores, para ser o nosso Salvador todos os dias. E Ele diz o seguinte: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus está se referindo ao profeta Isaías, que disse isso há 700 anos antes desses acontecimentos. A gente nem consegue imaginar essa distância de 700 anos. Mas 700 anos antes de Jesus nascer, Deus falou com Isaías. E eu vou ler um trecho, está lá em Isaías 53, versículo 5, que diz o seguinte: vê se não é a descrição do que aconteceu com Jesus, 700 anos antes. Isaías diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Transpassado, talvez em referência aos pregos que atravessaram Jesus. Ele foi transpassado por causa das transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E sempre que eu leio isso, eu lembro de mim mesmo. Pelas minhas iniquidades, Jesus sofreu tudo o que sofreu. Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A punição pelo meu e pelo seu pecado e pelo pecado da humanidade estava sobre Jesus. Ele carregou no seu corpo, naquela cruz, a punição que era minha, para eu poder ser perdoado completamente e começar uma vida nova. Jesus carregou sobre si. Pelas suas feridas, eu fui curado. Pelas suas feridas, pelas feridas de Jesus, você e todos nós fomos curados. Então esse é o plano de Deus desde a fundação do mundo. Sempre é Deus estendendo a mão, amando a humanidade. E aqui foi o ponto máximo da demonstração de amor, onde através do próprio Filho, Deus resgatou a todos nós, de uma só vez, através da morte de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram levados ali, para todos aqueles que creiam. Se você crê, se você acredita, se você crê em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus e que Ele levou o seu pecado ali, você também pode ser perdoado, também pode ter uma vida nova. Mas como que a gente faz isso, né? Como que a gente tem esse Salvador todo dia, que nós precisamos tanto? O que a gente precisa fazer para ter isso? Então, o texto principal que eu quero ler para vocês hoje, se algum de vocês trouxe as Bíblias, está lá em Filipenses.
capítulo 2, é Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo. Paulo é muito simples na descrição dele. Ele fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo pede que nós imitemos a Jesus. Que, embora sendo Deus, Jesus era Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Deus era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele foi um enviado de Deus. Ele podia ter se apegado a isso e falar: não, eu não vou morrer por essas formiguinhas, essa racinha, essa gente má. Jesus podia ter se apegado a isso, ao poder que ele tinha, mas não. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E a morte de cruz, aquela crueldade que nós conhecemos tão bem. Jesus foi obediente à vontade de Deus, ao plano de Deus. Se o plano era esse, que ele precisaria passar por tudo aquilo para salvar a humanidade, Jesus falou assim: seja feita a tua vontade. Assim como nós, Jesus orou ao Pai, falou: Pai, se for possível, não dá para mudar o plano? Será que tem uma outra opção? É muito difícil fazer isso. Mas Deus falou: filho, é isso que eu preciso. Só assim eles vão entender. E quem sabe alguns nem vão levar em conta. Mas eu preciso que você faça isso. E ele falou: então seja feita a tua vontade. Então ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, porque ele foi obediente, versículo 9, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse poder, porque Jesus foi obediente, Deus outorgou esse poder a Jesus. Porque ele foi obediente até a morte, porque ele seguiu a vontade de Deus até a morte, ele recebeu poder acima de qualquer poder que você e eu pudermos imaginar, acima de qualquer coisa que você puder fantasiar na sua cabeça, acima de qualquer super-herói da sua infância, acima de qualquer poder que você puder imaginar. O Obama não é nada perto do poder que foi dado a Jesus Cristo. E ele deu esse poder e colocou esse poder à nossa disposição. Nós, os que cremos em Jesus, podemos nos achegar a Deus e podemos ter esse Jesus Salvador todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Todos os dias. Porque Ele tem poder para isso. E olha como o apóstolo Paulo encerra essa parte. É muito interessante esse versículo. Eu simplifiquei ele um pouco aqui. São as palavras de Paulo mesmo, eu só tirei umas vírgulas ali. Ele fala assim: assim, meus amados, ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação. Percebe? A salvação não é um evento único. Nós precisamos ser salvos todos os dias. Todos os dias. Todos os capítulos da nossa vida nós precisamos de um Salvador. Todos os capítulos da nossa vida. E como que a gente faz isso? Segundo o apóstolo Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Mas o que significa isso? Significa que se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelo seu pecado, se você crê de verdade nisso, isso que é crer. Se você crê de verdade, você vai imitar a Jesus, você vai procurar ter a mesma atitude de Jesus. Prestar atenção no que Ele ensinou. Prestar atenção nas palavras de Jesus. De novo, comecei falando das leis do Velho Testamento. Jesus não chegou
com um monte de leis, faz isso, faz aquilo, não. Jesus, às vezes que ele repetiu alguma coisa, ele repetiu assim, ele falou, gente, ame a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. E a teu próximo como a ti mesmo. O jugo de você seguir a Jesus não é pesado. Não é pesado. Nós temos visto hoje na nossa sociedade, coisas tão malucas quanto existiam há 5.000 anos atrás. Essa guerra no Oriente Médio, que nós até falamos um pouco dela na semana passada, coisas horripilantes, horripilantes. Essa semana teve uma cena horripilante, que foi cortada, editada, mas passada na televisão, horripilante. Um assassinato na frente das câmeras. Todos precisam de um Salvador, da mesma forma que há 5.000 anos, hoje, a humanidade precisa de um Salvador. Eu e você precisamos de um Salvador. Então, como que a gente consegue ter acesso a Deus através de Jesus Cristo e as coisas, a nossa cura, a nossa salvação diária? Imitando a Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, seguindo a Jesus. E como a gente faz isso na prática? A Capela é uma igreja que preza muito por facilitar o entendimento das pessoas e, poxa, o que eu faço com esse monte de informação? Nós sempre dizemos aqui na Capela, até no seu boletim de hoje, tem 3 coisas que eu e você deveríamos nos dedicar a desenvolver. Isso é para todos nós. 3 coisas, muito simples. Primeiro que você devia desenvolver, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Como que você desenvolve intimidade com Deus? Buscando a Deus, frequentando a igreja, lendo a sua Bíblia, não só no domingo, quando passa no telão, lendo a sua Bíblia, fazendo o seu devocional, buscando a Deus. Ora, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você precisa dar ouvido às coisas que Ele falou. E obedecer, e seguir, e experimentar. O desafio é você experimentar. Não é uma ordenança cega, não, experimenta. Experimenta fazer as coisas do jeito de Deus. Então, crescer em intimidade com Deus, crescer em comunhão, é a segunda coisa. Comunhão com seus irmãos da fé, compartilhando, ajudando mutuamente, um ajudando o outro, servindo mutuamente, preocupado com o irmão que está em necessidade. Ajudar, às vezes, não é só orar, não. Orar é muito bom e é fundamental, mas às vezes você tem que meter a mão no seu bolso e dar um dinheiro para a pessoa que não tem como comprar uma passagem, comprar uma comida, alguma coisa assim. Atitudes práticas mesmo. Isso é comunhão. Viver em comunhão com os irmãos, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, cooperando uns com os outros. Terceira coisa, que a gente sempre fala aqui na Capela, influenciar as outras pessoas. Porque a gente não vai conseguir uma grande transformação nesse mundo se a gente ficar fechadinho aqui, gostosinho, ter uma música boa. Às vezes funciona os 2 telões, às vezes só um, mas é bacana. Tem um ar-condicionado. Se a gente ficar só aqui, a gente não vai provocar uma grande mudança. A única forma, e Jesus falou isso quando Ele estava se despedindo, quando Ele subiu ao céu, Ele falou assim, ide, pregai o Evangelho. Então, o que é? Influenciar as pessoas que convivem com você. Não é... A gente nunca sugeriu que alguém fizesse o que se fazia, sei lá, na década de 60 e 70, de você bater palma na casa das pessoas e pregar o Evangelho. Pode ser também. Mas hoje em dia as pessoas são mais resistentes. Mas você pode influenciar as pessoas que convivem com você, no seu trabalho, na sua escola, no dia que você vai jogar futebol, no seu lazer. Você pode influenciar aquelas pessoas dando testemunho. Às vezes você não precisa falar nenhuma vez da salvação com palavras. Você pode ser uma testemunha viva e a pessoa vai te perguntar. Outra forma, convidando as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Às vezes você não sabe como abordar, faz um convite, fala, vamos na minha igreja. Por isso que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Fala, é legal, a música é bacana. Pastor não é muito, mas a música é legal, você vai gostar da música. Convida, traz a pessoa. É uma forma de você influenciar.
Então, essas são 3 coisas muito práticas que você pode fazer para imitar a Jesus, para seguir o exemplo de Jesus, para poder acessar as coisas que Deus tem para cada um de nós, essa salvação diária, esse crescimento. Por que a gente fala aqui que é um crescimento num relacionamento com Jesus Cristo? Por que a gente repete isso todo domingo? Porque é isso, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Nós precisamos crescer num relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, para que isso se torne parte da nossa vida, se torne mais do que um hábito, se torne uma prática saudável que influencia nós mesmos, a nossa família, as pessoas que estão perto de nós. Na semana que vem, eu vou fazer uma minissérie de 2 capítulos, só falando especificamente sobre a fé. Coisas que você pode fazer que podem te ajudar a desenvolver a sua fé. Bacana, eu espero que seja bem útil para todos nós. Porque às vezes você fala assim, eu estou com falta de fé, eu não sinto, eu acredito, mas eu sinto falta de fé. Então nós vamos entrar nesse assunto. Mas mesmo antes disso, tem muita coisa que você pode fazer em relação a esses 3 pilares que a gente sempre se refere aqui na capela. Você pode desenvolver intimidade com Deus, comunhão com os irmãos e influenciar os de fora. Assim, você não vai estar mudando só o seu coração. Você vai estar mudando a sua comunidade. Você vai estar mudando a sua cidade, influenciando a sua cidade. Vocês creem nisso? Quem aqui, não precisa ficar constrangido, não precisa levantar a mão, mas quem aqui acha que precisa de um Salvador? Eu preciso. Alguém mais? Então vamos orar a esse Deus que enviou o Salvador, que tem muita coisa para você e para mim, tem um plano maravilhoso para as nossas vidas e que a gente precisa aprender a segui-lo. Paizinho, glorificado seja o teu nome, Deus. Deus, reina sobre nós, Pai. Venha com o teu reino sobre nós, seja o nosso modelo, o nosso rei, o rei das nossas vidas, Pai. Faça-se a tua vontade, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Nas nossas famílias, aqui na Capela da Graça, no nosso trabalho. Que a sua vontade seja feita, Pai. Que nós busquemos a tua vontade, Senhor Deus. E nós temos necessidades do dia a dia, Senhor Deus, que é o nosso pão diário. Dá-nos, Senhor Deus, nosso pão de cada dia. Cura nossas doenças, Senhor Deus. Livra-nos da depressão, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, das dívidas, Pai. Livra-nos dos rancores, Senhor Deus. Nós precisamos disso diariamente, por isso que nós precisamos de um Salvador todos os dias. Perdoa as nossas falhas, Pai. Porque nós somos imperfeitos e nós falhamos mesmo. Perdoa-nos, Senhor Deus. Mesmo que já seja a 10ª vez que estamos pedindo perdão pela mesma coisa, mas que seja a última vez. Nos perdoa, Deus. Assim como o Senhor nos ensinou a perdoar as pessoas também que nos ofendem. E nós temos aprendido. Não deixe, Senhor Deus, que caiamos nas tentações, Pai, que estão à nossa vista todos os dias, nos nossos computadores, na televisão, no nosso trabalho, na academia. Não deixe, Senhor Deus, a gente cair em tentação. Nos ajude, fortalece-nos, Senhor Deus. Mas além disso, Pai, eu peço uma coisa que só o Senhor pode fazer. Livra-nos do mal. Livra-nos dos acidentes, coisas que nós não temos nenhum controle, Senhor Deus. Livra-nos do mal, Pai. Para a glória do Teu nome, porque o Teu é o reino, o Teu é o poder, e Tu é a glória para todos sempre. Amém.
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enches meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que essa luz brilhe no coração de todos vocês e na vida de vocês, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos.